mais um dia de pé, amém. Agradeço a Deus por me conceder mais um dia de fé. Yeah, ué. Tá calma aí. Yeah, Eu tô malhado. Tô bem feliz da minha vida. É o que então? Mas imagina, boy, tá vivendo outro dele, tá vivendo você, tipo, Fala e a daquela gente tá boa. falando quem tá falando. Para de estar feliz. Sabe aquela toda mãe? Vamos lá, pedir aquele Wii. Oi, Que me deram pra... mas é fofoca, ouvi. Aquele é alto. Assim, sim. Mas aquele, olha, tipo aquela amor, amor, tá me entendendo? Se tu botar ele dormindo, Não, fica calmo. Ou tá grávida, ué. Tipo, já que dá pra falar de pedido, ué. Não tá. Não tá Ué, bom, não ué. tá pedido. Não, aquele ué. Aquela boa, tá de É que morre. Aquela boa anilha. Ué. Aquele não é meu amor. Vamos lá. Ele já é apresentado na minha casa. Che, ué. Aquele ué tipo ali cozinhar na Ele, panela. o Ui tá lá. Tipo, tá lá. Vamos lá, me chamando no canto, me dá. Ué, mas você tipo ficar na conversar, vocês, né? É como? Aquele ué. Mas vamos dar lá então. Conversamos. Vamos conversar? Ah. Minha preta, é fingida. Yeah, ué. Agita essa preta, agita. Ué, mas já vem, ué. Você de novo.